Olá pessoal, quinta-feira, dia 1º de março de 2018, mais uma ação e reação nessa quinta-feira de calor aqui na Baixada Santista. Você como a dona Ruth, que está vendo o programa no Rio de Janeiro, na cidade que é maravilhosa. A gestão não está maravilhosa, mas a cidade sempre será maravilhosa. O nosso lindo Rio de Janeiro, um dos patrimônios do Brasil, né? Então o Rio de Janeiro sempre será lindo, maravilhoso, um povo bacana, escolas de samba, praias bonitas, muito trabalho no Rio de Janeiro também, né? Muito carioca trabalhando, acordando cedo e tal. O Rio de Janeiro, que é um dos lugares mais bonitos do mundo, na minha opinião, dos lugares que eu conheço, só Paris que consegue empatar ainda com o Rio de Janeiro, com outros tipos de beleza, né? Paris. Infelizmente, Paris recebe mais turistas durante o ano que o Brasil inteiro, né? O Brasil da Amazônia, o Brasil do Santos, o Brasil de São Paulo, o Brasil do Rio de Janeiro, o Brasil do Nordeste, o Brasil do Sul, recebe menos turistas que a cidade de Paris, né? É uma pena, né? Muito triste. Hoje nós estamos aqui com o advogado Nobel Soares, que está contente hoje com a vitória do Uber, do Cabify, do 99. Nós vamos falar hoje já um decreto lá na Câmara Federal aprovando esse tipo de transporte. Nós vamos falar daqui a pouquinho. E também o Paulo de la Rosa, delegado poeta e técnico, mestre em segurança, né? Nós vamos comentar hoje de alguns moradores de rua, aqueles 13% que não são drogados, se não são viciados em drogas listas ou ilícitas, não tem problemas de cabeça, né, para ficar mais neurológicos, mas que são os 3% de vagabundo que estão nesse meio, que já tem muitos roubos e roubos grandes aqui de casa na região por esse tipo de entre aspas, de disfarçado de morador de rua, né? As cidades da região da Baixada vão discutir transporte individual. Já era tempo aí da Agenda, com Condesb, discutir o transporte individual, né? Porque não há prosperidade na região se não tiver um bom transporte, né? Santos enfrenta dificuldades na Libertadores. Antigamente o time chegava 1 hora antes lá na altitude, porque até 6 horas o impacto é melhor. Porque um jogador de lá tem de 7 a 8 milhões de hemácias por milímetro. E nós temos de 4,5, 4 a 5 milhões de hemácias. Então a captação do ar por eles é muito mais fácil. Só que a Conmebol, numa regra estúpida, absurda, agora quer que o time chegue um dia antes lá. Até morreu o primeiro. Quando morreu o primeiro jogador, aí para tudo. O time joga na altitude, tem que jogar no Peru, tem que jogar lá no 1.500, 1.800. Não dá para jogar com 3.200, né? Você vai matar jogador? O Ricardo Oliveira, no ano passado, passou mal lá, quase morreu, né? Então, hoje, Santos e o Real Garcilaso da Bolívia na altitude, né? O juiz é um boliviano, no Peru, às 19h30, né? Espero que o Santos consiga pelo menos um empate, que vai ser difícil, que o time não é nada disso, mas a altitude vai atrapalhar. Greve de professores em Cubatão, né? Greve de professores em Cubatão, tá bem complicada a questão lá em Cubatão. Bom, você que está ligado no canal 11 da NET, no 8 Vivo Fibra, ou acompanhando pelo www.tvcomsantos.com, agora no programa ao vivo. Lembrando que vamos ter reprise às 11 horas e reapresentação às 1 hora da manhã. Por isso, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para quem está nos vendo na reprise também, né? Lembrando que você pode ligar, ou melhor, passar seu zap para o 99711 5545, fazendo perguntas para o delegado poeta, de la Rosa, ou também para o Nobel Soares, perguntas, sugestões, críticas ao programa, né? E também você pode ligar, se você preferir, para o 21 38 4677. 21 38 4677, passar a mensagem rapidinho, porque como são muitas ligações, as nossas atendentes não tem muito tempo assim para ficar. Às vezes a pessoa conta uma história, tal. É legal, mas aí dá um pouco de desculpa, mas dá um pouco de transtorno nas ligas. Então faz a sua perguntinha, doutor não sei o que você acha disso aqui, disso aqui, disso aqui. Pum, simples, né? Objetiva para que a gente possa... Agora, quem está no Zap pode se estender um pouquinho mais, que aí não tem problema, né? Bom, hoje, como é dia ímpar, eu vou começar com o Paulo de la Rosa. Ele que está prometendo vir a tempo aqui no programa, está meio sumido aqui da nossa emissora, mas é um prazer ter o Paulo de la Rosa aqui novamente no programa. Querido Eduardo, na verdade, vir ao programa Ação e Reação é muito menos um convite e é muito mais uma convocação. Convocação a pessoas como o Nobel, alguém que
tem por marca registrada a ousadia de apontar as feridas e a criatividade suficiente e a coragem necessária para brigar pelas soluções. É um programa que alcança uma reverberação incrível na cidade exatamente por isso, pela isenção com que se comporta e também por não ficar apenas no mimimi tradicional. Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Você tem a felicidade de reunir nessa bancada pessoas que amam a cidade, que se preocupam com a região e apresentam solução. Então é um privilégio dividir essa bancada com você, com o Nobel, e quero mandar um abraço afetuoso para um amigo nosso, o Dr. Mauro Nascimento, lá da Dente Care, que nesses momentos tão difíceis nos ajuda a manter o sorriso um pouco mais alegre. Um abraço para o Mauro Nascimento, né? Também para o nosso amigo Écio Lescrec, que está vendo o programa assim como o Heraldo. Isso e tal, o Heraldo está o Sidney Poeta, né? Então o Sidney da Costa, o Sidney Poeta também estão vendo o programa. O Heraldo e o Sidney Poeta estão vendo o programa, acabando o programa de rádio, estão ligados aqui no Ação e Reação. Heraldo e o Sidney da Costa. Suas apresentações iniciais aí, Nobel, tudo bem? Tudo bem, eu também fico feliz, ratifico aqui as palavras do Paulo de la Rosa. É um privilégio, né, dividir com você, Paulo, a discussão dos problemas da nossa cidade, da região, né? E quero agradecer ao Filete pelo convite. Na verdade, eu fui convidado hoje pela manhã, me pegaram... Programa ao vivo é assim, né? Porque a tua pauta era para amanhã, então eu te avisar, mas às vezes alguém não pode, dá uma dor de barriga, né? A namorada não deixa vir aqui no programa, a mulher fica com ciúme, fala, vai no programa, tal, a mulher fica no ciúme, o papagaio reclama, aí o cara avisa de última hora, né? Aí o cara avisa, mas nós temos pessoas como você, como eu era também, que são meio coringas, né? Às vezes aqui no esporte o Paulo Alberto me liga, vai faltar um filete, dá para ir? Lá vai o filetinho ficar sem almoço, vem aqui no esporte. Então tem pessoas que são coringas. Hoje... você estava pautado para amanhã, mas como você é uma pessoa que se esforça, então é mais fácil a gente pedir para quem faz 100 coisas no dia uma, porque é 1%, do que a gente pedir para quem faz duas, que seria 50%, né? Então nós tentamos adiantar a pauta, o programa de amanhã. Mas o Filete comentou aí logo na abertura que eu estaria feliz com a aprovação do transporte privado. Não é bem isso, Filete? Depois eu quero esclarecer. Então vamos esclarecer. Os taxistas estão nos assistindo e poderão não gostar. Não, veja bem. Poderão imaginar, eles não vão acreditar. Não, eu falei brincando. Você falou brincando. Eu falei brincando. Mas eu sou um crítico, quanto mais desse transporte clandestino, para mim continua clandestino. O programa aqui é um programa aberto, né? A gente sabe que o taxista está muito anos aqui na luta, pese as vantagens financeiras para o usuário, do outro lado, nós temos que ver a ausência de segurança pela falta de fiscalização do poder público de um meio de transporte, que deveria ser fiscalizado, mas o Poder Judiciário no Brasil é uma beleza, viu? Quando ele se inclina para um lado, não há argumento, fundamento jurídico que os convença. Nós já vamos falar nisso aqui mas agora. Vamos conversar no momento oportuno. Agora, o segundo artigo da pauta. O primeiro artigo, de la Rosa, você que é a favor do desarmamento. Não desarmamento, lógico. Você é a favor que a população, né, não está habilitada para mexer num 380, num 45 nem pode, né? Mas numa .40, num 380 tal, não faz curso, tudo, então é meio complexo. Você é a favor do desarmamento. Mas ao mesmo tempo você é a favor da valorização do policial, da segurança pública, enfim. Mas hoje nós temos visto pequenos roubos e até grandes roubos, por exemplo, numa casa da Mídia João Mendes, uma casa de um pessoal conhecido aqui em Santos e tal, eles foram viajar. E o que aconteceu? A câmera filmou, né? A câmera filmou que o morador de rua estava ali, deitado, com um cobertor e tal, e o outro passou tal, ficou tocando a campainha. O outro não parecia ser morador de rua, estava mais, né? Mas se bem que tem morador de rua hoje que anda com cada roupa aqui, né? Beleza. Mas aí o que acontece? Aí eles trocam, às vezes, a roupa, tudo. Nada contra o morador de rua. Aquele morador de rua que está necessitando, que teve um problema, isso deve ser amparado. Os malandros nós temos que tratar na forma da lei. E aí, tocou uma hora a campainha na casa dela, até estourar a campainha. Aí ele volta depois, deixa a bicicletinha com o morador de rua, dá a volta, consegue entrar num prédio de 3 andares que tem interfone, ele pula o muro, vai lá, pega um pé de cabra, arranca a janela da mulher, da parte de trás da casa da mulher, rouba tudo, né? Mas a mulher quebrou as câmeras, tudo, mas ele quebrou, mas enquanto ele quebrava, produziu imagens, né? Então o que acontece? E depois ele sai, dá um pacotinho pequeno para o morador de rua, deve ser umas bolachas, um chocolate, e sai com as coisas grandes num pacote de Papai Noel.
né? Então, isso tudo, se não teve ação do morador de rua, foi ajudado, é comparsa, né? Então, também temos esses problemas, como aquele do Gonzaga, que chega com cachorro, chega de motinho com cachorro, depois ele troca de roupa num banheiro lá e sai todo meio com uma roupa mais sujinha e tal, e usa o cachorro para as pessoas darem ração, para as pessoas darem tal. Então, assim, é meio complexo. E com isso, as pessoas que trabalham para o bem, por exemplo, na minha clínica, a gente nunca aceitou um jornal nem ração de ninguém, não aceitamos nada. Pegamos animais da rua e doamos, não queremos aceitar, porque o dia que aceitar, também ele ganha 300 quilos de ração por mês, gasta 100, o resto ele revende. Então, já porque tem muita pessoa fazendo coisa errada, você você às vezes não quer ajuda para falar, puxa, não vou nem dar ideia de ficarem falando. Isso também acho que é uma coisa ruim para a sociedade, né? O que você acha desses moradores de rua, que é um problema que a gente fala, mas ninguém dá solução, né? Bem, a questão do morador de rua, ela é uma fotografia muito clara de todo o processo de segurança pública desse país. Como ruiu o processo de segurança pública? Primeiro, nós temos sempre soluções mirabolantes e imediatistas. Não se planeja um processo de segurança pública. Você é testemunha que eu venho dizendo há muito tempo que o papel da polícia na segurança pública é como se fora o último vagão de um grande trem chamado cidadania. Aí que entra a polícia. É indiscutível que esse fenômeno do morador de rua de Santos vem crescendo de maneira exponencial. E eu já venho dizendo há algum tempo que isso que era inicialmente um problema social, tão somente, acabaria por se tornar um problema policial. Nós estamos todos amedrontados e estamos todos sendo vítimas de furtos e alguns roubos ou ataques com cusparadas ou assédios sexuais por parte deles. O De La Rosa está criticando o morador de rua? Claro que não. Não. A massa dessa gente é uma gente sofrida que precisa, doutor Nobel, de atendimento clínico, social. E não estão fazendo. Como não fazem com quase toda a responsabilidade que o Estado como um todo tem com a sua população, e isso deságua onde? Nas barras da polícia. Lamentavelmente, essa gente é usada pelo Estado na hora de propagandas eleitorais e agora está sendo usada pela criminalidade, que percebeu que é fácil você tomar informações dessa ou daquela outra residência, se tem moradores, porque o sujeito está lá jogado no chão, naquele infortúnio todos os dias, ele passa a saber do dia a dia daquela família. E o bandido, sempre atento às nossas deficiências, ele se aproveita desse morador. É inaceitável, Eduardo, que tenhamos em Santos, a terra da caridade e da liberdade, um descaso tão severo com essa população de rua. Estamos tratando essa questão de maneira poética, como se fora algo que acontecesse lá em São Vicente ou longe daqui, mas a verdade é que acontece lá em São Vicente, longe daqui, mas já se espalhou, se espraiou pela cidade como um todo. O Gonzaga está tomado, o Boqueirão está tomado, o Embaré está tomado, e nós precisamos efetivamente separar o joio do trigo. A grande maioria é gente que precisa de assistência social. E aqui eu não estou falando de assistencialismo. Não adianta eu, a minha esposa, a senhora, o senhor, levar lá um prato de comida, porque a gente está aumentando o problema, ou simplesmente empurrando o problema com a barriga. Nós temos que criar, Nobel, algo que você vem falando há muito tempo, essa sintonia fina do poder público com os organismos sociais, para que tratamos o problema no macro, tentando buscar a origem dessa gente, tentando devolvê-los às suas famílias, tentando dar a eles assistência psiquiátrica, psicológica, clínica, para que evitemos essa realidade. E por outro lado, Eduardo, embora sim eu insista respeito opiniões em contrário, mas não acho que o prenda e arrebente vai resolver nada. É por isso que sou totalmente contra municiarmos a população. Isso é uma panaceia que o Estado quer implantar para fugir da responsabilidade. Eu, como policial, sim, tenho que andar armado e tenho que ir à guerra com o bandido, arriscando a minha vida. Agora, eu não acho justo que eu entregue esse mistério, esse perigoso ofício nas mãos da população, porque parece bonito. Vamos armar todo mundo, como se atirar fosse uma via de mão única. Eu só atiro e pronto. Não é assim. Normalmente, doutor, o senhor conhece bem o mecanismo, a gente atira um pouco e recebe um monte de tiro de volta. Então, não é essa a solução. Mas, embora seja contra o desarmamento, seja contra o prenda e arrebente, eu sou um ferrenho defensor de uma polícia enérgica e contundente.
Não é aceitável que se ligue para a Polícia Militar, não é aceitável que se ligue para a Polícia Civil, doutor Nobel, e simplesmente, não, morador de rua não é problema nosso. É problema nosso da polícia, sim, não é problema só da polícia, mas é problema da polícia também. Então, a senhora o senhor que está me ouvindo, não esmoreça. Em percebendo qualquer atitude mais suspeita daquele morador de rua, preste um serviço à senhora, à sua cidade, ao senhor, à sua cidade e a nós policiais. 181 é o Disque Denúncia. Uma informação que pode prevenir, doutor Nobel, essa atividade e definitivamente separarmos a grande massa, que é gente que necessita de ação social, de alguns poucos, algumas ervas daninhas, alguns monstros, que a exemplo do que temos em Brasília e nos colarinhos brancos, também temos nos moradores de rua que trazem o infortúnio e o crime à nossa sociedade. O que a gente sempre debate aqui no programa é que nós temos que ter uma ação com a sociedade, polícia, bombeiro, Rotary, Lions, Elos e universidades para decidir o problema. Isso aí o Uriel sempre comenta aqui, eu também sou de acordo. Porque você vê, tem o par de sopa, pessoas de bom coração, vão lá, deixam de estar namorando, deixam de estar indo no cinema, deixam de estar deitado vendo um jogo de futebol para dar sopa. Beleza. Aí a Secretaria de Ação Social, Nobel, fala, não faça isso, que você está prendendo o cara na rua. Poxa, mas se vocês não fazem, nós vamos fazer aqui. Não estou falando de Santos, né? A pessoa faz, aí o outro dá esmola. Quer dizer, a sociedade está meio atordoada. Uns com medo, outro dando, outro vou dar porque é uma caridade, não pode deixar o cara com fome. Então nós não estamos trabalhando em sintonia, né? Ou seja, a polícia acho que não é problema deles, e como o Nobre Della Rosa falou, é o último vagão, é o último do problema, quer dizer, não é só deles, é um pouco deles, mas tem 15 vagões na frente. Mas a gente não consegue resolver o problema. E só aumenta, porque um dá sopa, parabéns, o cara está perdendo o teu tempo, está fazendo um ato cristão bacana, só que está permanecendo o cara na rua. De uma certa maneira, a gente não resolve, a gente tem que separar quem é problema psicológico, quem é problema de vagabundagem, tudo, separar, fazer uma triagem, uma pesquisa, descobrir de onde que eles estão vindo, por que estão vindo, como nós podemos resolver o problema para que a gente acerte a vida das pessoas. Agora, deixar na rua, um dá comida, outro não dá, tal, é a pior forma que tem de a gente tratar deles, né? Eu penso que o Paulo Della Rosa, ele comentou e fez uma análise bastante contundente da questão que envolve o morador de rua. Em geral, são pessoas que saíram de suas origens por falta de recursos, de sobrevivência lá, e acharam que aqui poderiam encontrar meios de vida. Mas, a grosso modo, essas pessoas têm esse histórico de dificuldades na origem. Vamos lá para Santos. E Santos, eu digo, capital, claro. Todas as cidades estão infestadas de pessoas na rua. E isso causa para nós que aqui residimos uma situação constrangedora. Porque como é que nós temos que conviver com essa situação e somos incapazes de encontrar uma solução? Concordo plenamente que não cabe às pessoas de bom coração resolver a questão. Não. Atividade do poder público. Exatamente. Que deve estar interagindo com todos os órgãos envolvidos, primeiro para diagnosticar a origem das pessoas, tentar encontrar solução para retorno, enfim. E fornecer o alimento, a dormida necessária para tirarem da rua até encontrar uma solução que faça com que retornem às suas origens. Agora, empurrar com a barriga é a questão de polícia? Não é. É lógico que a polícia, em determinado momento, vai ter que enfrentar. Mas a causa é econômica, é educacional, é lá na origem, que os governos não estão interessados em resolver. Então, hoje, a necessidade do poder público assumir sua responsabilidade, e eu digo isso reconhecendo que em todas as cidades de Santos, por exemplo, tem muitas entidades que se destinam a ajudar pessoas de bom coração, né? Senhoras católicas, maçonaria, enfim, Lions, albergue noturno. Rotary, maçonaria. Eu acho que é errado. Eu acho que essas entidades não têm esta obrigação de solucionar um problema desta natureza. É um problema do Estado, do poder público, federal, estadual, municipal. Está numa inércia do poder público. Que carece que é muito incompetente para prestar saúde às pessoas. Eu tenho um caso aqui em Santos, sabem, essa briga aí da terceirização do estivador,
que já tem morte lá de bebê. Pagamos 6 milhões por mês para uma entidade sem experiência para matar nossas crianças que vão ali nascer. Então você veja que há uma irresponsabilidade muito grande no setor de assistência social e isso descambou. Parece que já é uma situação que vem lá de cima, é copiada nos intermediários e no município deságua nisso aí. Temos que conviver com o mau cheiro, a podridão nas calçadas. Os comerciantes, quando abrem sua porta, tem que lavar, higienizar a sua calçada. Por quê? Está mau cheiro. Agora, as pessoas fazem necessidade ali na calçada, sim, né? É verdade. E você tem que enfrentar isso. Onde está o poder público? Tem que fazer igual o Dória, então, que está pondo banheiros químicos na cidade de São Paulo, 600 banheiros químicos. O Dória que falou que ia acabar os buracos de São Paulo até março. Melhorou bastante, mas ainda tem bastante buraco, né? Ele devia falar, vou reduzir 50%, aí tá de parabéns. Reduziu bastante os buracos, mas não acabou. Ele falou que só ia ter os buracos que iam estar aparecendo. Reduziu bastante, né? Eu levei meu filho outro dia, sexta-feira, fazer um curso lá em São Paulo e comecei a notar na região do Morumbi, ali, naquelas regiões adjacentes, tava bem razoável, né? Melhorou, mas ainda tinha uns buraquinhos. É difícil, né? São Paulo é o mundo, né? Eu me lembro algo muito interessante, vereador Nobel, de uma figura emblemática da política brasileira. Eu era presidente do centro acadêmico da escola e fui convidar o Jânio Quadros para dar uma palestra na faculdade. Aí na sala dele, com um quadro do Anwar Sadat grande atrás dele, ele disse assim para mim: menino, São Paulo é inadministrável, porque aquilo é um mundo, não é? E fica muito boa a sua observação, Filete, como de costume, porque fica aqui a oportunidade de dizermos algo interessante. Acho que o tempo das promessas vãs acabou, vereador Nobel. O senhor que foi um homem público, que sempre manteve a sua palavra em consonância com as suas atitudes, esse tempo do senhor para hoje, houve muita perda do valor da palavra, mas eu começo a acreditar que a palavra vai fazer diferença. O Filete foi feliz. O prefeito Dória deveria ter sido honesto no que disse. Ele deveria ter cuidadoso no que disse, porque, afinal de contas, nós precisamos voltar a ter esperança nesse país. Não há solução sem que nós todos tenhamos dentro do coração a esperança de que pode dar certo. E a esperança nasce aonde? Nasce na palavra. Então eu quero acreditar que nessa próxima eleição, a palavra fraca, a palavra fácil, o discurso vazio, o conto mirabolante já não vai ter tanto espaço. Nós vamos ter que enfrentar os grandes, os enormes problemas que, como o doutor Nobel falou com muita propriedade, o Brasil passa desde o município até os estados e na federação, mas sem mentiras. Cada qual, e mais uma vez saliento a capacidade do senhor em raciocínio, que é sempre brilhante, cada qual tendo a noção do seu espaço. Não adianta mais atitudes isoladas. Vamos pegar o exemplo que propiciou essa discussão. O carente, o morador de rua. Enquanto cada organismo está fazendo o que lhe dá na cabeça ou o que lhe dá no coração, nós não estamos encontrando uma solução. É preciso que haja uma sintonia nas ações, vereador. Que o poder público seja, sim, o grande responsável. Mas, além da ação, que ele dê um norte, um direcionamento, um tipo de toada dessa música para que todos nós, sociedade civil e cidadãos santistas ou cidadãos da costa da Mata Atlântica que se preocupam com o problema e se predisponham a ajudar, ajudem de maneira sintônica. Não podemos mais fazer o que eu quero. Precisa que esses projetos, essas iniciativas do poder público gozem de credibilidade. Exatamente. É o que está faltando. Quando falou a palavra que é o norte, né, que deverá orientar a escolha dos nossos governantes neste ano de 2018, e isso falta muito, porque o que tem de promessa, esse Dória, para mim, é um promessinha, sabe? Não, melhorou, veja bem. Realmente melhorou. Alguma coisa ele tem que fazer, pelo menos banheiros químicos. Mas o Haddad não conseguiu fazer nada. Agora, isso não vai resolver o problema. O Haddad não conseguiu fazer muita coisa, fez até ciclovia que tinha árvore no meio, né? Não dá nem para comparar. Tanto que o Haddad administrou a maior cidade do Brasil e não consegue ter cacife para ser indicado caso o Lula não consiga a sua legenda, né? Sim. Caso o Lula seja preso ou alguma coisa semelhante, ou perca os direitos políticos, né? Caso. Estou falando que o Haddad não consegue no partido dele. Falam em Jacques Wagner, que agora está com problema, fala até na Gleice Hoffmann e não fala no Haddad por quê? Porque ele não fez um bom governo em São Paulo. Quer dizer, pelo menos o Dória vai diminuir os buracos, não acabaram, diminuíram. Foi o que o Della Rosa falou, de repente ele podia ter sido um pouco Jânio Quadros. Olha, é impossível
fácil a gente acabar com todos os buracos, mas eu vou diminuí-los. Talvez se fosse uma coisa... Bom, vamos falar dos aplicativos aí, né? Beleza. Já chegando... Olha, Maria José. Filete, admiro sua imparcialidade no programa. Eu estou de acordo com a colocação sua sobre pessoas de rua que deveriam tomar uma medida para ajudar essas pessoas que estão na rua. Santos aumentou muito os moradores de rua. Olha, Maria José, eu queria agradecer do Boqueirão. Com certeza, nós não somos o programa de mais audiência. E também não somos o melhor programa, mas que a gente tem parcialidade aqui, você pode ter certeza. Aqui nunca houve um ataque a um prefeito em demasia, também nunca houve uma defesa. Eu não tenho prefeito de estimação, não tenho vereador de estimação e tal. Só que a gente também não... Não, sim. Verdade. Já veio o Cirino aqui com uma camisa, o Cirino, meu amigo Cirino, não vai ter golpe. Como já veio pessoas de direita aqui, pessoas que são centro, direita, esquerda, tal, não tem problema nenhum. Já fizemos defesa do LGBTI, veio o pessoal da OAB falar do LGBTI, gays, lésbicas, simpatizantes, tal. Já tivemos no programa, já tivemos advogados criminalistas, já tivemos pessoas do meio ambiente, já tivemos pessoas que atacam a prefeitura, já tivemos pessoas que defendem, mas o programa, sempre a tendência dele é ser um programa, não seja chapa branca e chapa preta, né? Porque tem programas na TV brasileira que são tendenciosos, né? Por exemplo, só querem meter pau no Lula, só querem falar bem de não sei o quê. Aqui nunca tivemos tendência. Sempre a gente faz o programa... Acho que tem que comentar os fatos, né? Sim, sim, mas tem programas que a gente sabe que bate direto na prefeitura tal da região, outros já não bate. Aqui a gente não tem esse tipo de problema, graças a Deus. Tem programas que a prefeitura vê o programa e deve pular. Programa ruim. Ruim é quando fala mal da prefeitura. Ruim. Não, eu posso estar aqui sem camisa. Eu posso estar aqui sem camisa. Mas é bom sem camisa, falar bem do prefeito. Mas se eu falar bem do prefeito, vamos supor, de São Vicente, aí tem lá a assessoria lá. É bom, programa bom. Bom normal. Se eu falar mal, eu não, programa ruim. Então eles têm uma classificação para o programa, que logicamente que as pessoas, a Silvana Cecília, que é uma excelente jornalista, as pessoas da prefeitura, eles ficam monitorando os programas de rádio e TV que falam de políticas públicas, é normal. E eu acho bom que monitore, para evitar os excessos também, né? Os excessos e tal. Então acho que tem que evitar os excessos. Mas a gente sempre, às vezes o comentarista ele puxa para um lado, puxa para um outro, e acaba o programa não sendo de agrado, ou sendo de muito agrado de alguns de outros. Mas sempre o apresentador sempre tenta ser imparcial. Nobel, essa questão aí, vai poder andar de Uber, Cabify, 99, ou como é que vai ficar a situação do taxista? Eu tenho um amigo meu que tem um Uber, já parou de trabalhar, amigo não, conhecido, porque disse que não fechava a conta no final do mês. Como é que funciona isso? Bom, agora nós estamos diante de uma nova realidade, né? A Câmara Federal finalmente votou o projeto de sua iniciativa, que foi para o Senado, e recebeu algumas emendas, as quais retornaram para a Câmara dos Deputados para julgá-las, as emendas. E essas emendas foram acolhidas, aquela emenda que dispensa o uso de chapa vermelha pelos veículos dos aplicativos, essa foi acolhida, portanto não há mais essa necessidade, a exemplo do táxi. O motorista, proprietário, o projeto original exigia que o condutor do veículo tinha que ser o próprio titular da propriedade daquele veículo. O Senado derrubou e a Câmara acolheu. Agora, o que é que restou? O reconhecimento do transporte privado individual, né? Semelhante ao táxi, mas acesso via aplicativos, né? Mas a lei federal encaminhou para cada município regulamentar de acordo com a sua necessidade. Então, a regulamentação é o próximo passo, a regulamentação desta nova atividade é o próximo passo a ser enfrentado pelos taxistas. Aqui em Santos, nós já estamos discutindo dentro desta abertura que a Lei Federal da Mobilidade Urbana criou, reconhecer esse tipo de atividade, mas o município vai ter que regulamentar, exigindo alguns requisitos para que possa executar essa atividade. Poxa, mas ficou no meu entendimento, ficou uma bagunça, né? Não. Porque, numa região metropolitana, o Santos faz uma coisa, São Vicente faz outra, como é que funciona? Compreendo. Aqui nós somos cidades irmãs, o mesmo rio que deságua, que sai em Santos vai para São Vicente vai para Santos, os morros às vezes se completam, como é que nós vamos entender? Aí tem o problema, o governo federal jogou para os municípios decidirem, porque não já fizeram uma normativa lá e decidiram tudo para Brasília? Eu queria adiantar que a par desta lei ordinária,
Lei de mobilidade não é código, é lei ordinária. A par dela existe o Código de Trânsito, que é código hierarquicamente superior. E esse Código de Trânsito, na regulamentação de cada município, vai ter que ser observado. Vai ter que ser observado. Ah, porque a lei de mobilidade dispensou. Mas se o código exige, então o código como hierarquicamente superior prevalece, mesmo diante de uma contradição existente nessa lei que foi aprovada na Câmara. Então, por exemplo, é necessária a regulamentação pelo município? Claro, o Código de Trânsito diz que o veículo de aluguel passa a ser de aluguel, não de chapa vermelha, mas é um veículo de aluguel. Só existem dois tipos de veículo, o de aluguel e o particular. O particular, ele não serve para transportar ninguém mediante remuneração. É o seu carro, o carro do Paulo, ele transporta conhecidos dele, mas não vai cobrar. Agora, quando se trata de uma atividade econômica, como é o transporte de pessoas remunerado, então esse veículo passa a ser de aluguel. Uma situação atípica, sem a placa vermelha, mas isso pouco importa. É importante que o município poderá exigir que sejam identificados, algum letreiro, alguma coisa que os identifique, para evitar também de traficante usarem esses veículos, assaltantes, como já tem ocorrido muitos crimes aqui no país com esses aplicativos. Por quê? Porque ninguém encontrou, ninguém sabe quem é quem. O sujeito para na porta de alguém que o chamou pelo aplicativo, e eu pergunto, esse passageiro sabe quem é aquele indivíduo? Não sabe. Às vezes, no trajeto, o próprio motorista do aplicativo foi sequestrado por alguém que se apresenta na porta do cliente, e esse cliente vai ser a próxima vítima. Para que isso seja minorado, para que haja o mínimo de segurança que o poder público deve às pessoas, está na Constituição, é preciso que o órgão público conheça quem são esses veículos, a sua quantidade, para não destruir o táxi, né? Porque... E vai ter que ter carteira profissional ou não? Vai ter que ter... Porque eles não têm a maioria, registro, né? Vai ter que ter registro na Previdência Social como autônomo, vai ter uma série de exigências. E afora essas que a Lei de Mobilidade criou, tem as do Código de Trânsito, gente, que não foi objeto de discussão. Carteira profissional. Ele vai... Curso de segurança. Ele é autônomo, ele vai ter seguro contra acidentes pessoais, além do DPVAT, é evidente. Então, isso que nós temos que discutir com uma certa celeridade, porque agora a bola vai passar para os municípios. E não poderia ser diferente. Você diz, mas aí uma situação como a nossa, da região metropolitana de Santos. Algumas coisas são fáceis, né? Como é que cada município vai ter autonomia para definir? Aqui é de um modo, ali é de outro. Evidentemente que vai ter que haver um entendimento dessas prefeituras para não haver situações esdrúxulas de aqui em Santos aprovar uma coisa, São Vicente outra. A única coisa que eu temo, Paulo e Filete, é esse enorme poder que a lei federal deu para municípios se transforme em moeda de troca, porque esses aplicativos vieram com tudo. Eu vi a campanha que eles fizeram na Globo, na televisão, para rejeitar o projeto. Eles não queriam nem que votasse esse projeto, porque esse projeto, quer queira, quer não, deu uma nova face, exige regulamentação, que eles queriam operar na clandestinidade. E agora há pouco, Filete, você Então foi uma vitória, por exemplo? Foi uma vitória para a sociedade, que eu digo em primeiro lugar, e do ponto de vista da segurança de usuários, eu acho que novamente ela foi vitoriosa, porque o município vai ter que partilhar disso aí, vai ter que disciplinar, vai ter que fiscalizar, vai conhecer quem são os verdadeiros operadores desse sistema de transporte. E pagar os impostos também, lógico. Hoje eles trabalham sem gastar um tostão. O dinheiro que eles produzem, 25% vai para os Estados Unidos, né, que é a matriz, né, do imperialismo americano, e o dono do carro, ele fica responsável de manter o carro, manutenção, licenciamento, um acidente, tudo é por conta dele, que o aplicativo não tem nada a ver com isso, só quero o meu. Então, é alguma coisa que você falou que a conta não fecha. Não vai fechar. É muito bonitinho quando o sujeito perde o emprego lá na Cosipo, na Petrobras, no Porto, e tem um carrinho dele e coloca a serviço do aplicativo. Muito bom. Na hora que esse carro já não tem mais condição de rodar, aonde ele vai arrumar dinheiro para substituir? Não vai. Então, é nessa hora que a conta não fecha. Então, é uma ilusão o que os aplicativos estão vendendo. Mas, infelizmente, no Brasil, o Poder Judiciário que eu comentei logo na abertura, ele se rendeu aos aplicativos. Meu Deus do céu, eu trabalho, Paulo,
e Filete, há mais de 35 anos como advogado. Entendo um pouquinho, não vou dizer que domino tudo, mas eu faço um estudo sistemático de Constituição, da legislação. Então, eu não entendo como é possível uma atividade econômica ser executada sem a fiscalização do poder público, como o judiciário falou. O direito ao trabalho. Mas, pô, direito ao trabalho, diz a Constituição, é livre, salvo as exigências da lei. Ora, se o Código de Trânsito diz que o veículo de aluguel tem que ter licença, e por que o judiciário falou que não precisava? Agora vai ter. Então, pelo menos isso vai abrandar um pouco a volúpia dos aplicativos, tá certo? Eu não estou aqui contra o fato de alguém desempregado fazer um bico, porque na verdade isso é bico, eles não encaram isso como uma profissão principal. É o momento da vida da pessoa que está precisando, a crise, nós estamos né? vivendo uma crise de 13 milhões de desempregados, então tudo que aparece de novidade e que atende, que reduz um pouco as dificuldades, as pessoas aprovam. Então eu não sou contra o usuário escolher um preço menor, acho que é correto. A lei de oferta e procura. Agora, e a sua segurança vale os R$10 que você economiza no transporte? Eu acho que sua segurança tem que ser mais valorada, né, Paulo? De La Rosa, então agora a conta vai ser mais difícil para fechar, né? Porque o Uber vai ter que pagar, vai ter que ter uma carteira profissional, porque as prefeituras vão exigir alguma coisa em termos de qualidade, né? Então vai ter que ter uma carteira profissional, vai ter que ter identificação, vai ter que ter um registrozinho de autônomo. Isso aí é mais dinheiro que sai, porque, na verdade, é que o Nobel falou, o cara tem um carrinho, está desempregado, ociosidade gera tristeza, tristeza gera depressão. Então, logicamente, mas meu filho ficou desempregado um ano, não teve depressão. Às vezes ele é forte, vai correr na praia, tem uma religião, segura, mas tem outros que vão ficar, é normal. O cara está ocioso, não está trabalhando, o cara é do bem e tal, então vai pro Uber. Mas realmente a conta com esses impostos todos embutidos agora vai ser difícil de fechar, né? Porque a manutenção do carro, o IPVA, porque o taxista tem alguns... Acidente mesmo, né? Um acidente, quando começa acidente... Vitimando o próprio passageiro, aonde é que vai arrumar o dinheiro? Eu penso que essa questão ela envolve dois vieses absolutamente fundamentais. Primeiro, vamos pensar no que acontece nesse momento com a aprovação dessa lei na Câmara Municipal. Um sonho, na minha opinião. A materialização do meu sonho jurídico. Nós temos, agora, a regulamentação legal, porque eu sou um legalista e acho que o brasileiro deveria ser todo ele legalista, deveria, né? Porque a lei é o que nos coloca na condição de igualdade. Porque senão os amigos do rei têm tudo. É o que dá segurança jurídica. Exatamente. A lei, né? Então agora nós temos uma lei. Segundo momento, eu sou, vereador Nobel, querido e competentíssimo advogado, um municipalista por natureza. As coisas acontecem no chão do município. E no Brasil, via de regra, veja o que acontece com a segurança pública, que é decidida lá no Palácio dos Bandeirantes, o que acontece no chão de Santos, no chão de São Vicente, no chão de Paulínia, e agora estão tentando levar isso para o governo central, lá em Brasília. A decisão será dos municípios. Mais uma vez, fica aqui o chamamento à responsabilidade dos senhores vereadores, que terão um papel fundamental agora. Agora sim, né? Que vão ter que provar tudo aquilo que estão falando no Facebook. Os que defendem e os que atacam o Uber. Sem nenhum embasamento. Só pelo simples fato de agradar um grupo ou desagradar o outro. Serão chamados à responsabilidade. Vai ter que votar. Vão ter que fazer um levantamento profundo e entender tudo isso que o Dr. Nobel falou com muita clareza. A questão vai muito além do oferecimento do necessário bico. Com essa realidade econômica que o Brasil vive, com essa concentração de renda macabra, perversa que existe nesse país, está difícil para todo mundo, exceto para político, né, vereador? Porque é impressionante. O Brasil como um todo empobreceu e os nossos políticos todos enriqueceram na contramão da história. Você viu a casa do Jacques Wagner? Muito Eu bem. fiquei... Então, o que vai acontecer viu? agora? O vereador terá de pensar exatamente como um representante da sua comunidade. Isso. Ele vai ter que pensar o problema de maneira macro. A grande beleza da democracia, doutor Nobel, é que ela nos obriga à eterna vigilância. Não se pode permitir que as pessoas estejam transitando para lá e para cá dentro de carros sem se saber nada, enquanto Estado, de quem está levando, de quem está trazendo, porque não é só risco, e o vereador Nobel disse muito bem, não é só risco para o passageiro, é risco para o motorista do Uber, porque afinal de contas ele não tem nenhum tipo de amparo. Já está acontecendo isso. Eu tenho amigos que trabalham com Uber, eles já me disseram que ficaram
estarrecidos porque foram chamados por um aplicativo de uma mulher, chegaram no local, era um homem, e o cara estava com uma sacola de drogas sendo usado para isso. Quer dizer, poderia, numa ação policial, o próprio motorista do Uber ser confundido com o traficante, e como dizia minha avó, até explicar que focinho de porco não é tomada, já ficou um tempão na cadeia, não é verdade, vereador? Então, é de muita propriedade a regulamentação. E agora ficamos aqui, todos nós, os que são a favor do Uber, os que são contra o Uber, com uma responsabilidade, doutor Nobel e querido amigo Eduardo, manifestarmos de maneira ordeira, de maneira civilizada, as nossas opiniões, claramente, apresentando quais são os porquês que eu sou a favor, os porquês que eu sou contra, para que tenhamos uma discussão e não seja feita uma legislação de afogadilho na Câmara aos interesses dos poderosos. Como tentou aí. Como tentou fazer aqui. Então, um vereador aí se arvorou, presidente de uma comissão de mobilidade, vou fazer dentro de uma semana. Não fez. Sem discussão. Ainda bem que a CET, Paulo, ainda falou, olha, diante do fato concreto de que na Câmara dos Deputados está sendo discutida uma lei a esse respeito, não é viável que o município saia na frente. Vamos aguardar. Isso dito pelo presidente da CET. Teve o mínimo de sanidade, né? É, o mínimo, então, né? Vamos torcer todos para que, a exemplo do Dr. Nobel, nós discutamos de maneira civilizada e encontremos para a cidade a melhor solução. E termino dizendo, Eduardo, que é importante o papel da região metropolitana agora, porque essa legislação vai ter que ser, de alguma forma, muito bem trabalhada pelos municípios co-irmãos, para que tenhamos um mínimo de racionalidade e, quando tivermos um projeto, tenhamos um projeto bem feito e que traga, sim, soluções e não seja um projeto que venha nos trazer um monte de problemas. Nós vamos a um breve intervalo, muitas perguntas chegando e vamos lê-las no segundo bloco. É muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's,
filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação nesta tarde de calor aqui na Baixada Santista. Um abraço para o meu amigo Maurício, lá de Botucatu, vendo o programa aqui, meu Maurício veterinário lá da Faculdade de Medicina Veterinária de Botucatu, vendo o programa aqui pela internet, né, no www.tvconsantos.com, né? Muitas participações, muitos tratados aqui. Por onde que eu começo aqui? Concordo, Filete, com você e com o De La Rosa, que temos que trabalhar pela população de rua. É o Ricardo do José Menino, tá aqui, Ricardo José Menino, tal. Beleza. A Flaviane, você faz um programa imparcial, sim, Filete, talvez não seja mais visto, com certeza, mas é imparcial. Parabéns. Vocês não atacam sem respaldo e não elogiam sem a pessoa ter mérito. Então é isso aí, a Flaviane de São Vicente, muito obrigado. O Sérgio da Vila Belmiro, ele pensou que eu não fosse ler. As pessoas reclamam do Uber, não é a gente não está reclamando, tá? A gente está discutindo que o Uber, Cabify, 99, táxi. Então, as pessoas reclamam do Uber. O taxista tem desconto na compra de carros, O Uber não tem. O Uber deu oportunidade a várias pessoas que perderam os empregos, mesmo com taxa de 25% de desconto, indo para outros lugares, conforme o Nobel falou. Então, nós falamos que deu oportunidade de emprego na crise, e nós falamos dos 25%. A população quer conforto e preço em conta. Muitas vezes os táxis não oferecem isso. Os taxistas se acomodaram. Os motoristas do Uber têm que arcar com toda a manutenção do carro, IPVA, licenciamento, troca de peças e combustível. Foi falar tudo isso. Muitos utilizam a plataforma como complemento de renda, ou até mesmo como renda única. Então ele está concordando com tudo que foi falado aqui. Muitos vereadores têm... aí o cara me derruba, mas não falou de onde que é. Então não vai sair do ar o programa. Muitos vereadores têm frotas de táxis. Meu Deus, que acusação essa aí. Frotas de táxi. E vem caindo, né, por causa do Uber, da 99, do Cabify. Mas quase nem falam, porque o Uber está incomodando. Então ele está dizendo que os vereadores têm frota de táxi, segundo ele, né? Mas não diz que cidade e tal, né? Tal. Quem são, né? Quem são, não diz. Eu gosto de citar e falar nome. Todo mundo fica suspeito, né? Sim. O problema é que os caras falam o nome aqui, não prova, e a gente que falou, né? Então, mas aqui não falou o nome. Tá um documento aí, né? Isso, exatamente. O Alcino, nosso telespectador diário aqui, o que o delegado achou da condenação do motorista de Minas Gerais, que foi condenado
O que o delegado achou da condenação do motorista de Minas, que foi condenado a 9 anos? Acidente de trânsito. Só isso, matou 2. O nome dele? É o Alcino. Alcino, meu querido, na verdade, façamos uma correção geográfica. Foi o motorista de Curitiba, porque foi o deputado do Paraná, o Carli, que matou... 2. Matou 2. Não é um motorista comum, é um deputado, o que né? penso Embriagado, sempre, né? Embriagado a 190 km por hora. O que penso sempre? Que nós precisamos de menos mimimi e mais vigilância, mais cumprimento da lei. Não adianta ficarmos, vereador Nobre, criando leis novas e não aplicarmos efetivamente a legislação que existe. O motorista que dirige embriagado, o motorista que dirige acima dos limites de velocidade, o motorista que dirige sem os cuidados da manutenção do seu veículo, na minha opinião, é um criminoso sim, e deve ser responsabilizado com o rigor máximo da lei. Cadeia para eles. Demorou, a justiça demorou, e já demos um passo importante. Acho que a condenação foi pequena, porque, afinal de contas, 2 vítimas fatais em condições que dizemos no direito pré-dolosas, né? Ele podia imaginar aquele tipo de resultado. Afinal de contas, dirigindo embriagado a 190 km por hora, é muito razoável que pensemos, eu posso vir a matar. Então ele diz lá que ele não queria matar. Pode ser que ele não quisesse, mas ele não teve o mínimo de responsabilidade. As condições objetivas com que ele dirigia levaram a isso, o mínimo de precaução. Então demos um passo. Infelizmente ainda não é definitivo, porque ele ainda pode recorrer em liberdade. Mas eu quero acreditar que é exatamente como você está sentindo agora. Nesse Brasil novo, vereador, que estamos construindo, um Brasil onde a palavra vai ter valor, onde todos entenderam que eu preciso ter respeito ao próximo, que o meu direito termina quando começa o seu. A sentença em segunda instância será outra bordoada e o filho de deputados, filho de políticos, gente da elite do Paraná vai amargar pelo menos uns 10 anos na cadeia. A Dona Rosa aumentou muito o número de moradores de rua. A Solange Neves, deixa eu achar a Solange Neves aqui. A Solange Neves, a Regina está mandando um abraço para o Nobel, a Regina da Mobilidade está mandando um abraço para você, Opa. né? Para você também, Regina. A Solange Neves, muito bom assunto dos moradores de rua, Filete. É preciso saber o que dizem, o que falam os assistentes sociais concursados da prefeitura, que tem que resolver o problema e passar um diagnóstico para a sociedade. Chame elas para dar o feedback que precisamos. A Solange Neves da Ponta da Praia, que diz que as assistentes sociais têm que dar um feedback para a gente, né, do que está acontecendo, enfim. A Jacirema, as leis no Brasil só são aplicadas para os pobres, mas agora estão ricos também indo para a cadeia. Para quem não tem nenhum título e para quem não tem amigos na elite. Temos que mudar isso, a Jacirema, concordando com o De La Rosa. Tem aqui o Carlos Alberto, é tanta mensagem que some aqui. Carlos Alberto, boa tarde, Filete, sou o Carlos Alberto da Vila Belmiros. Nós temos que nos unir, os intelectuais da cidade como vocês, juntos com a sociedade civil organizada, como você sempre sugere, para fazer soluções, propor coisas práticas, coletar assinaturas digitais e transformar essas soluções em leis. Vamos em cima do ficha limpa. Parabéns, Dela Rosa, Nobre e Filete, né? Tem a Sueli mandando um abraço para o programa, a minha amiga Maria Araújo, de Barros de Sais Silva, também vem do programa, o nosso amigo Rick Santos. Nossa presidente da Academia Santista de Letras. E o João Vilela, também advogado, mandando um abraço para vocês aí da Design Gallery. Bom, Nobel, suas considerações finais, temos pouco tempo, o programa passou muito rápido, com muita participação aqui. Muito bom, o programa é bastante dinâmico e nós só temos que agradecer a todos que nos acompanharam e eu particularmente agradecer mais uma vez a você pelo convite e ao Paulo De La Rosa por me dar a oportunidade de, com ele, compartilhar deste debate. Uma boa tarde a todos. De La Rosa, o delegado poeta, o homem que escreve livros, que tem uma visão também romântica, né? Eduardo, muito obrigado pelo convite. É um privilégio, só superado pela responsabilidade, aceitar esse seu convite. E um agradecimento especial por ser uma oportunidade de estar com o Dr. Nobel, que para mim é uma referência. Eu tenho um pouco menos de idade que ele e ainda mais jovem, eu sonhava em ter a grande eloquência, a cultura e especialmente, vereador, a respeitabilidade que o senhor angariou pela vida. Muito obrigado. Um abraço aos muito ouvintes, obrigado, especial a Maria Araújo, minha presidente da Academia Santista de Letras. Bom,
Então, uma boa quinta-feira a todos, né? Uma boa sexta para quem está vendo a reprise de 1h da manhã. Um abraço para o Nobel, para o Paulo de la Rosa e um dia especial para você, que você merece, que ficou acompanhando aqui, né? E continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado. Fiquem com Deus.